Oi pessoal, eu sou a Fernanda Chain e eu vou preparar o meu pequeno cenário para o meu primeiro videocast sobre Grey's Anatomy. Pra quem já me conhece dos outros vídeos, obrigada por estarem assistindo mais esse. E pra quem ainda não me conhece, tá me vendo pela primeira vez pensando, quem é essa louca falando da minha série preferida, eu peço que vocês confiem em mim só um pouquinho assim e vejam esse vídeo até o final, porque eu acho que o resultado que a gente vai fazer pode ficar bem bacana. Então, o meu nome é Fernanda, eu faço videocasts pro Alô Desfocado, e esse vai ser o primeiro videocast sobre Grey's Anatomy. Eu já venho fazendo mais ou menos uns 5 meses sobre Vampire Diaries, e no momento que eu decidi fazer sobre outras séries também, a que mais me pediram no Twitter foi Grey's. Então, vem comigo, vamos falar um pouco dessa série. A primeira temporada de Grey's Anatomy começou lá em 2005, quando a gente conheceu o quinteto conhecido também como Magic. Meredith, Alex, George, Izzy e Christina. E a intenção deles como internos em cirurgia era cuidar da vida de outras pessoas, né? Mas quanto mais eles foram entrando nas nossas, foi a gente que ficou cuidando cada vez mais da vida deles. Quem não se lembra até hoje da Meredith afogando qualquer mago numa garrafa de tequila? Ou do Alex espalhando fotos da Izzy na época de modelo dela pelo hospital lá na primeira temporada e já causando tipo um atrito no que seria depois um dos casais mais legais da série. Ou do George e da luva de carinha dele. Ou da Izzy viciada em fazer cupcakes ou qualquer outra receita quando ela tinha que isolar a mente das coisas dela, né? E a Christina... Bom... Pra que essa frescura toda de ficar enfeitando o cenário e pegando uma coisa característica de cada um? Que diferença isso faz pro conteúdo? Para de frescura, quer falar uma coisa, fala de uma vez, não precisa de todo esse mise-en-scène. There's so many things I could say right now. Embora o nome da série seja Grey's Anatomy, porque a protagonista é a Meredith Grey, a gente viu que ao longo das temporadas vários outros personagens foram ganhando um foco bem mais especial. Mas calma, que a gente ainda tá na primeira temporada e essa sim foi uma que focou completamente na história da Meredith, na personalidade dela e no surgimento do Derek e do McDreamy. Então, eu acho que tava tudo muito bonito, tudo muito lindo, até que no final da primeira temporada, ainda que ela tinha sido bem curtinha, já apareceu a Edson Montgomery. A segunda temporada marcou um dos maiores empecilhos no relacionamento da Meredith e do Derek, porque eles tinham recém saído de uma primeira temporada super curta, com 9 episódios, e na primeira temporada encomendada completa, que foi a segunda, que teve mais de 20, a Shonda manteve o casal principal separado pela temporada inteira. Isso mostra que mesmo no início da série, Grey's era uma série que tinha um roteiro super ousado e que experimentava coisas novas que não são tão comumente vistas na TV. E já foi logo na segunda temporada que eles conseguiram um espaço super importante da mídia americana, que foi os episódios que passaram depois do Super Bowl, que foi o episódio duplo, aquele da bomba. E isso mostra que é uma série que mesmo que já estando no início estava ganhando um espaço super especial entre os fãs e entre os americanos. Nos Estados Unidos tem um episódio passando depois do Super Bowl, como se aqui no Brasil tivesse uma novela que pudesse ter um episódio especial depois do show do Roberto Carlos no Natal. Enfim. Mas com a chegada da Ed, a gente não marcou só uma personagem maravilhosa, que teve depois inclusive uma série só dela, mas marcou também a construção daquela situação que eu acho que pro futuro foi o que mais fortificou o relacionamento do Derek e da Meredith, que trouxe a situação que gerou um dos diálogos mais conhecidos de toda a série, aquele tão famoso Pick me, choose me, love me. So pick me, choose me, love me. E falando em drama na segunda temporada de Grey's, foi com a storyline da Izzy e do Danny que a gente aprendeu que em Grey's Anatomy ninguém nunca tá salvo, independente de quão legal seja a storyline que a pessoa tá tendo. Porque a gente começou a ver a storyline da Izzy com o Danny e achou que de repente aquilo fosse ser algo que fosse se desenvolver ainda por várias temporadas, que ele fosse ficar. I cannot fall for a patient. Okay. Good luck with that. De repente criando até um triângulo amoroso entre a Izzy, o Alex e o Danny. Mas a gente viu que isso não aconteceu, que quando a coisa estava começando a andar, ele simplesmente morreu. Então é aí que a gente começou a ver o quanto o roteiro de Grey's realmente é ousado. Eu já falei isso antes e são nessas pequenas coisas que isso fica tão marcado.
E foi assim que Grace começou a construir o legado de fazer a gente querer cuspir o coração pra fora em cada temporada. Por exemplo, fazendo coisas que não aconteceriam em nenhuma outra série. Vamos pegar o George como exemplo pra falar da terceira temporada, que foi com o mesmo personagem que na mesma temporada ele casou, se separou e teve um namoro desastroso com a melhor amiga. E foi assim, falando no George casando, que a gente conheceu então a Kelly, que na temporada seguinte veio introduzir a primeira relação homossexual da série e que já apareceu causando lá, jogando videogame, morando no hospital e fazendo relação com um dos personagens preferidos, que era o George. E que veio introduzir também essa storyline super legal, mas com uma personagem não tão legal assim. Vamos falar um pouco então de como foi vista a Erika Han. É de opinião quase unânime entre os fãs que a quarta temporada foi uma das que mais deixou a desejar. E já que a gente estava falando da Erika Han, ela veio para substituir o Burke como cirurgia cardíaca. Mas foi meio que trocar 6 por meia dúzia, porque na verdade nenhum dos dois personagens era muito amado pelo público. Mas a quarta temporada também marcou um deslize, mais um deslize, na relação da Meredith e do Derek, com a história do acidente na balsa, que inclusive fez ele depois ter até um outro relacionamento, que posso dizer foi uma storyline super aleatória, porque que é uma personagem mais aleatória do que aquela Rose, não tem, né? Mas vamos usar um clichê aqui e dizer que sempre antes do arco-íris tem que vir a chuva, e a quarta temporada terminou para nos introduzir a quinta, que eu arrisco dizer foi a melhor de todas as temporadas até agora, na minha opinião. A quinta temporada já começa nos introduzindo dois dos personagens que são uns dos mais queridos na série até hoje, que é o Owen e a Arizona. E a quinta temporada também nos trouxe um dos casais mais fofos que já existiu na série, que foi Mark e Lexi, também conhecidos como Max Timmy, ou Little Grey, ou Lexipedia. A quinta temporada também foi cenário de um dos pedidos de casamento mais lindos da história, fazendo com que o elevador do Seattle Grace nunca mais fosse o mesmo. Mas calma que eu tô falando de alegria demais por uma temporada que foi uma das melhores, mas também foi uma das mais tristes, com toda a história do melanoma da Izzy, com ela casando com o Alex em pleno auge da quimioterapia e com a morte do George ao som de Off I Go. E a quinta temporada termina sem nos deixar saber qual foi o destino da Izzy e do George. Então a sexta temporada já começou bombando e mais cheia de emoções do que qualquer uma das outras. A sexta temporada já começa nos confirmando a morte do George, que eu tô pra dizer que foi uma das piores perdas que a série já teve, mas que ao mesmo tempo foi bem necessária. Se a gente for reparar, na quinta temporada o personagem do George já tava perdendo bastante espaço, e ele ter morrido de um jeito inesquecível foi uma coisa que imortalizou ele na série, não deixou um personagem maravilhoso ter saído de um jeito tão... mais ou menos assim, né? E a sexta temporada foi um baque para os fãs, porque não bastou o George ter saído, também foi a saída da Izzy. Inclusive era pra ela ter voltado na season finale, mas a situação dela com a Shonda tava tão tensa que nem pra isso ela voltou. E a saída dela ficou aquela realmente dela no vestiário com o Alex, que foi uma cena bem intensa. E a sexta temporada também marcou finalmente quando o Derek assume o cargo de chefe de cirurgia, coisa que o Richard tinha prometido pra ele desde a primeira temporada, e que foi uma das razões que influenciou ele a se mudar pra Seattle. Também foi na vigência dele como chefe de cirurgia que os aparelhos da mulher do Mr. Clark foram desligados, o que ocasionou aquela season finale bombástica, literalmente bombástica, com tiroteios e etc., que foi uma das mais emocionantes da série. A temporada, por um lado, foi mais ou menos como a quarta. Ela quebrou um pouco o ritmo que tava da série tão épica, né? E muitos fãs se desagradam um pouco da sétima temporada. Como, por exemplo, a breve separação da Meredith e do Derek em função da alteração que ela fez na pesquisa sobre o Alzheimer. Mas a sétima temporada também teve coisas boas, episódios maravilhosos, como por exemplo o episódio musical, que ficou lá pro fim da temporada, mas já serviu para dar uma animada nas coisas. Tem pessoas que reclamam desse episódio porque acham que não tinha nada a ver com a série, que foi só uma onda porque estava numa época que os musicais estavam sendo revividos. Eu discordo, eu acho que foi um episódio maravilhoso e que foi muito interessante para a série, principalmente porque a gente pôde ver um lado e um talento de alguns atores que a gente não sabia que existiam, principalmente da Sarah Ramirez e da Carla Lang, que mostraram que elas têm um talento absurdo para cantar e para música que talvez muita gente não conhecesse. Outro grande mérito da sétima temporada é a querida da Zola, que a gente finalmente chegou a conhecer ela, e foi uma das coisas que veio a ajudar na reconciliação da
Meredith e do Derek. E já que a gente tá falando em crianças, eu acho que também é um mérito dessa temporada a Sofia, que é a filha do Mark com a Kelly, também criada com a Arizona, que é aquela filha que vai ser criada em trio, que virou uma das storylines mais legais e que também deixou várias storylines em aberto para a 8ª temporada, que se recuperou muito bem dessa caidinha que a 7ª deu. E se o final da 7ª temporada é um dos mais fraquinhos da série, principalmente comparado aos finais épicos que teve a 5ª e 6ª temporada, eu tô pra dizer pra vocês que quando eu vi o final da 7ª temporada, naquela cena que a Meredith entra em casa com a Zola no colo e sobe as escadas, eu fiquei achando que, sei lá, do nada ia aparecer um serial killer ou um ladrão dentro de casa, porque do jeito que o drama de Grey's acontece, eu tava quase não acreditando que o final da temporada ia ser aquele. Mas parece que a Shonda escutou isso, que os fãs não gostaram muito do final da 7ª temporada ou que não acharam a altura da série. E na 8ª temporada ela resolveu tirar o atraso e resolveu fazer o final mais trágico da história da série, se é que isso era possível depois daquele tiroteio. Eu fico imaginando ela pensando na concepção do final da 8ª temporada. Então quer dizer que os fãs acham que nada pode ser pior do que o tiroteio. Seria uma pena se eu colocasse metade do elenco num avião e derrubasse ele, né? Porque o final da 8ª temporada foi uma loucura. Mas vamos voltar um pouquinho pro início da 8ª temporada. Eu acho que essa foi uma temporada super importante pra mostrar uma conclusão da jornada de um ciclo de vida desses internos que a gente conheceu lá no início. Ver o caminho que cada um deles escolheu dá uma sensação de orgulho na gente que acompanhou eles desde o início e que construiu junto com eles um raciocínio que nos explicou e nos justificou em todas as temporadas por que cada um tomou aquela decisão. E eu acho que uma das storylines mais bonitas antes da queda do avião é a do Mark e da Lexi. Porque por mais que eles tenham sido um casal que ficou super conturbado depois de coisas que aconteceram com ele, por exemplo, a filha do Mark, eles conseguiram retomar essa sensação de que tudo poderia dar certo de novo ali antes do avião cair, quando a Lexi se declara pra ele dizendo que continua apaixonada. E depois que o avião cai, que ela morre com ele dizendo que eles iam casar, que ia dar tudo certo como ela sempre quis. Eu acho que pra quem era realmente fã do casal, eles terem tido esse final que eles estavam, mas não estavam juntos, deixou também eles saírem da série em alta. Ou pelo menos a Lexi foi quem a gente ficou sabendo na hora que ia sair, porque ela já morreu de fato no final da 8ª temporada. E a 8ª temporada termina nos deixando com uma sensação de completo absurdo, porque a gente termina com eles numa ilha, o Derek com a mão destruída, a Arizona com uma fratura exposta, o Mark com hemorragia interna, a Meredith enlouquecendo e a Cristina sem sapato. Derek and Lexi. I don't know, I lost the shoe. Então a gente tem que esperar 4 meses pra ver a 9ª temporada, acho que foi uma das coisas mais difíceis que a Shonda já fez conosco. Mas a 9ª temporada ainda tá em andamento, então eu vou deixar pra falar dela num próximo vídeo que a gente pode, de repente, fazer uma coisa um pouquinho mais aprofundada, já que dessa vez eu quis falar das 8 primeiras temporadas. E como foi meu primeiro vídeo, eu não queria fazer um vídeo gigante já, porque a maioria de vocês, talvez, da fandom de Grey's ainda não me conhece, então teve várias coisas que eu tive que deixar de fora e que seriam bem importantes, como, por exemplo, o Burke ou o relacionamento do Bridget com a Alice, os traumas do Owen e os problemas que teve no relacionamento dele com a Cristina. Eu também não consegui falar da diva Bailey e nem me aprofundei nos casais, tipo Kelzona e etc, que eu queria ter falado um pouquinho mais para não fazer um vídeo gigante. Mas eu pretendo continuar fazendo outros vídeos sobre Grey's, então vocês podem me seguir no Twitter e assinar o meu Facebook e me dar dicas e sugestões de como a gente pode continuar fazendo esses vídeos, do que vocês gostariam de ver aqui, e dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal pra ver o que vocês queriam ver aqui, que outras séries vocês querem ver. Eu super gosto de falar com vocês nas redes sociais, então não deixe de me seguir, @fechain e facebook.com/FernandaShine. Eu queria aproveitar aqui para agradecer também o Grey's Anatomy Brasil, que é o nosso site parceiro do Aula Desfocado, que sempre divulga as nossas matérias e que ajudou a gente a criar um nicho de leitores de Grey's que nos acompanham no site toda semana e que acompanham o trabalho da Isabela e da Bianca, que são as escritoras do núcleo de Grey's e que vem fazendo um trabalho maravilhoso, que também me ajudaram na concepção desse vídeo. Então, muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, dar um joinha e comentar, dizer o que vocês acharam. Se vocês tiverem ou conhecerem alguém que tem uma página ou um site sobre Grey's, também, por favor, me ajudem a divulgar. E assim a gente vai se vendo e se falando cada vez mais. Semana que vem eu vou estar aqui falando sobre o Once Upon a Time, que foi a outra série que me pediram no Twitter. Então, muito obrigada, vejo vocês na semana que vem e durante a semana toda nas redes sociais. Beijão, até a próxima! Mais um pouquinho pro lado de cá.
Isso. A segunda temporada marcou um dos maiores empecilhos na relação do Meredith. A Shonda conseguiu manter o casal principal sem ter o Pick Me, Choose Me, Love Me. E... tô esquecendo tudo. Fica aí. Foi com a história da do... E... tá. Entre ele... E se a sétima temporada teve uma das season finales mais fraquinhas comparada ao que foi a season seasons finales é uma expressão muito difícil de falar.